Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai iniciar hoje mais uma série de aulas aqui de uma matéria da matemática. Nós vamos começar a falar sobre logaritmos. Então, nessa primeira aula é entender o que são logaritmos, saber a definição de logaritmos. Bora começar? Então, primeiro vamos aqui definir e entender exatamente o que é um logaritmo. Dados os números reais positivos a e b, com o A diferente de 1. Então já temos aí uma primeira regrinha para esses números que estão representados pelas letras A e B, que é o A sendo diferente de 1. Se o B for igual a um A elevado a um expoente C, então esse expoente C aqui é o que nós chamamos de o logaritmo de B na base A. Ou seja, o logaritmo, a gente abrevia aqui com log, do número B, está vendo aqui o número representado pela letra B, e uma base que fica aqui embaixo, que é a base A. Essa operação aqui, ela resulta no valor C, que é justamente o logaritmo. Então, o logaritmo ele é obtido através dessa operação aqui. E como é que nós podemos interpretar essa operação a partir de algo que nós já sabemos? É simples. Nós fazemos aqui sempre esse movimento, ó. A base A elevado ao expoente C fica igual ao número B. Então, repara que aqui do lado eu puxei a setinha e coloquei justamente isso escrito. Então, ó, de novo aqui. A elevado ao C, que esse é o logaritmo, resulta no meu número B. A elevado a C igual a B, ok? Esses termos que aqui aparecem, eles possuem alguns nomes. Na parte da potência, essa parte aqui, o A elevado a C igual a B, nós aprendemos lá nas aulas de potenciação, quando falamos de exponencial. O A é a base, o C é o expoente, certo? Aqui, quando estivermos falando de logaritmos, esse númerozinho aqui embaixo, ó, que é o A, ele é a base do logaritmo. E não deixa de ser também a base da minha potenciação. Esse meu termo B aqui, ele é chamado de logaritmando. É justamente o número que está, digamos assim, sofrendo essa operação para se tornar o número representado pela letra C, ok? Então nós temos aí que esse númerozinho aqui que fica embaixo do log é a base do logaritmo e que esse número aqui, o principal maior, que está representado por B, é o logaritmando. O meu número aqui representado por C, ele é justamente o logaritmo do B na base A. Então, o logaritmo de B na base A, ok? Isso daqui ele vai passar por uma operação. Nós já vamos entender daqui a pouquinho como é que fica melhor essa operação com números. Mas aqui eu quero falar detalhadamente com vocês esses elementos aí da nossa definição de logaritmo, tá? Então, um exemplo aqui numérico, vamos colocar um exemplo aqui numérico agora, vamos tirar esse monte de letras e começar a colocar alguns números. Eu tenho aqui, então, como exemplo, o log, ou seja, logaritmo, tá? A base, eu vou colocar aqui base 3, eu que estou escolhendo aqui essa base, o logaritmando 9, e isso daqui igual a 2. Ok? O que isso quer dizer para a gente? Vamos fazer uma leitura disso daqui. Aqui está escrito que o logaritmo do 9 na base 3 é o número 2. Ok?
Então, de novo, o logaritmo do número 9 na base 3 é igual a 2. Como é que eu posso fazer, digamos, uma prova real, que é fazer o inverso? Como olhamos aqui na definição, o inverso é essa potência. Que potência? A base 3 elevada a 2, então 3 elevado a 2, que é igual ao próprio 9, ok? Nós já aprendemos potência, sabemos que 3 elevado a 2 é 3 vezes 3 e 3 vezes 3 é 9. Então vocês estão percebendo que o logaritmo é uma inversa daquela minha exponencial. Eu estou pegando esses elementos e fazendo o contrário. Isso daqui é útil para quando tiver situações que eu não sei calcular determinados valores aqui do meu expoente, por exemplo. Nós vamos ver isso daí mais à frente em outras situações. Mas eu quero primeiro que vocês entendam muito bem o significado de cada elemento aqui desse exemplo, dessa nossa definição, ok? Bom, então antes de avançarmos aí para mais alguns exemplos, vamos só destacar duas observações importantíssimas para os próximos passos que iremos dar. A primeira observação é a seguinte: o log de um número n em uma base A só existe, ou melhor, existe quando e somente quando esse meu número aqui for maior do que zero e a minha base A também maior do que zero, ou seja, eu estou trabalhando apenas com números positivos, então não vai acontecer de você conseguir calcular, por exemplo, log de menos 4, ou então, vamos dizer que aqui fosse positivo, log do 4, mas aqui a sua base negativa. Não, são duas situações aí em que não existe o valor do logaritmo, ok? Nem quando a base é negativa, nem quando logaritmando é negativo. E a terceira condição aqui, que nós já falamos na definição, é que o A tem que ser diferente de 1. Então, também não vai acontecer de você ter base 1 aqui, por exemplo, log do 7 na base 1. Isso daqui também não vai acontecer. Tá? Então, são três observações aí, só para facilitar o nosso caminho, porque se por acaso você escrever alguma dessas relações, ou aparecer no meio de alguma conta essas relações, você já fica desconfiado que tem alguma coisa errada aí, ok? E a segunda observação é que quando a base do logaritmo for o número 10, a gente pode omitir, ou seja, não precisa escrever. Então o log de 2 é o logaritmo de 2 na base 10. Eu não preciso escrever a base quando ela é 10. Se eu tenho, por exemplo, o log do 7 na base 10, eu não preciso colocar essa base 10. A partir do momento que você vê isso daqui escrito, log do 7, já tem que ficar claro, subentendido para vocês, que aqui embaixo vai ter uma base 10, ok? Então, sempre que você olhar o logaritmo, olhar a expressão e não está aparecendo a base, significa que essa base é o número 10, ok? Bom, vamos fazer alguns exemplos então? Vamos fazer bastante exemplo aí hoje para trabalhar essa ideia da definição. Começando pelo exemplo 1. Eu quero saber o valor do log de 125 na base 5. Ou seja, qual é o logaritmo do 125 na base 5? Vamos escrever pela definição. O que diz a definição? Que o log de um número, o meu logaritmando, na base é igual a um valor que eu não sei. Então, se eu não sei, eu vou chamar de x. E o que nós vimos lá no iniciozinho, vamos até voltar aqui para relembrar,
Eu posso transformar essa operação em uma potenciação. Basta eu fazer a base do logaritmo elevado ao logaritmo igual ao logaritmando. Ou ainda, sem precisar ficar gravando muitos nomes, eu só preciso fazer esse movimento circular aqui, que nós vamos reproduzir aqui, ó. 5 elevado a x, e resulta em 125. Então, 5 elevado a x, que é igual a 125. Ok? Lembram o que é isso? Nós estudamos já isso. Isso é uma equação exponencial. Tem a aula de equação exponencial que eu acredito que vocês já assistiram, já fizeram exercícios e sabem bem como é que resolvemos uma equação desse tipo, né? O que nós fazemos? Igualamos as bases. Então, como eu tenho uma base 5 e a outra 125, vamos transformar esse 125 aqui em uma base 5. E como é que eu posso fazer isso? Eu vou fatorar aqui o meu 125, vou ir dividindo por 5. 125 dividido por 5 é 25. Dividido por 5 de novo é 5. Por 5 de novo dá 1. E aí temos a fatoração. Temos que o 125 é a mesma coisa que 5 elevado ao cubo. Ok? Reescrevemos aqui. 5 elevado a x igual, trocamos o 125 pelo resultado aqui que nós encontramos, 5 elevado a 3. Agora que as bases estão iguais, o que nós podemos fazer? Ignorar essas bases, porque se estamos numa igualdade e as bases são iguais, os expoentes também precisam ser iguais, ou seja, o x que está no primeiro membro precisa ser igual ao 3 que está no segundo membro dessa equação. E aí, com isso, já temos o resultado final. O resultado já está indicando para a gente que o x tem que ser igual a 3. É o resultado final desse nosso exemplo 1, ou seja, o logaritmo do 125 na base 5 é o número 3. Ok? Simples, tranquilo. Viram que precisamos muito aí da parte de potência e de exponencial, né? Então, se você está precisando revisar ainda, tá lá todas as aulas para você revisar a hora que você precisar. Vamos fazer mais exemplos, então? Então, agora o nosso segundo exemplo, que pede para determinar o valor da base de cada logaritmo. Então, agora no nosso exemplo 2, temos o seguinte: determine o valor da base do log do 4 na base A igual a 2. Parece diferente que o exemplo 1, né? Mas não é. Sabe por que não é? Porque nós podemos usar a mesma definição aqui, sem problema nenhum. Nós só vamos mudar aí o posicionamento da minha incógnita. Olha só. Aqui então fica a elevado a 2, que é igual a 4. Reparou que caímos também em uma equação, só que não é uma equação exponencial, porque a minha incógnita, a letra A, ela não está no expoente. Isso daqui é uma equação do segundo grau. Só que é uma equação do segundo grau muito fácil de resolver. Não precisa de fórmula nem nada. Esse A ao quadrado aqui passa para o outro lado, operação inversa, né? Qual que é o inverso de elevar ao quadrado? É calcular a raiz quadrada. Então, o A seria mais ou menos a raiz do 4. Por que eu disse que seria?
Lembra o que nós vimos aqui nas observações da definição? O a minha base, precisa ser maior que zero, ou seja, precisa ser positiva. Então, o a aqui não pode assumir o valor negativo. O a só pode ser positivo. Então, o a é igual à raiz do 4, que é 2. Ok? Então, a base desse logaritmo aí é o número 2. Bem simples, bem fácil, só para vocês verem que com a ideia da definição é possível também calcular algum outro valor, não só o logaritmo, poderíamos calcular aí a base ou até quem sabe o logaritmando se houver informações suficientes, ok? Porém, matemática não é só fazer conta. Essas ideias que nós estamos trazendo aqui hoje, né? Esse conteúdo novo, essa operação nova, ela tem uma finalidade, tem um motivo, tem algo prático, concreto na nossa vida, na vida real, que necessita disso. E é o que nós vamos ver agora no exemplo 3. Então, o exemplo 3 fala o seguinte: considere que a população de uma cidade é de 500 mil pessoas e que essa população ela dobre a cada década. Então, todo mundo sabe que uma década são 10 anos, certo? Então, passaram-se 10 anos, essa população que era 500 mil pessoas, passa para 1 milhão de pessoas. E aí passa mais uma década, passam mais 10 anos, dobra de novo, vai de 1 milhão para 2 milhões. E isso continua. Porque ele diz que se for mantido esse crescimento, então se for dobrando a cada década, em quantas décadas essa população atingirá 3 milhões de pessoas? É a pergunta e tem uma informação ali dizendo para adotar, né? Se precisarmos, o log do 6 na base 2, que é igual a 2,6. Bom, fizemos uma leitura já interpretando, vamos trazer isso para a matemática, montar uma expressão, fazer um modelo matemático para conseguir fazer esse cálculo. O que ele diz? 500 mil pessoas e dobra a cada década. Então, a cada década eu tenho que pegar esse valor de 500 mil e multiplicando por 2. Só que eu não sei quantas vezes eu tenho que multiplicar por 2, porque eu não sei quantas décadas se passam até atingir 3 milhões de pessoas. Eu sei que eu tenho que ir multiplicando por 2, sei lá quantas vezes, até que o resultado seja 3 milhões de pessoas. Na matemática, a gente não busca ficar chutando, chutando, chutando até acertar. Nós buscamos ter um caminho que indique a resposta sem tentativas. É rápido e direto. Então, se eu tenho que multiplicar por 2 várias vezes, isso daqui eu posso escrever como se fosse uma potência, certo? Se eu multiplicar 5 vezes, vai ficar 2 elevado a 5. Se eu multiplicar 10 vezes, vai ser 2 elevado a 10. Como eu não sei quantas vezes eu vou multiplicar por 2, vai ficar 2 elevado a algo que eu não sei. E quando temos algo que nós não sabemos, né, um valor que nós não sabemos na matemática, nós utilizamos alguma letra para representar esse valor. Então eu vou colocar aqui 2 elevado a x, porque todo mundo gosta de usar o x. Ok? Então vamos escrever melhor essa expressão? Fica 500 mil vezes, vamos apagar isso daqui tudo, vezes o 2 elevado a x, porque eu não sei quantas vezes eu estou multiplicando por 2, eu posso tirar isso aqui de baixo, e isso tem que dar 3 milhões. Então vamos botar o resultado aqui do ladinho e apagar esse outro que está distante. Ok? O que nós temos aqui novamente? Uma equação exponencial, né? Porque a minha incógnita, o x, ele está no expoente. Então, equação exponencial. Só que antes disso, nós temos o 500 mil multiplicando esse 2. Nós podemos fazer aquela inversão, né? O 500 mil que está multiplicando vai aparecer do outro lado, dividindo. Então, repetimos o 2 elevado a x. Aquela historinha, né? Letras para um lado, números para o outro. Então,
A letra está aqui em cima, então vamos manter o 2 junto com ela por enquanto. Fica 3 milhões dividido por 500 mil. Vamos só posicionar aqui melhor, para caber todo mundo. E aí agora a gente pode fazer algo muito legal e que vai facilitar muito nossa vida. Cortar os zeros, olha só. Ao invés de eu ter 3 milhões por 500 mil, eu passo a ter 30 dividido por 5. E 30 dividido por 5 é fácil, todo mundo sabe, né? E 30 dividido por 5 é 6. Então eu tenho que 2 elevado a x é igual a 6. E agora vem o problema, porque eu não consigo resolver essa equação exponencial utilizando aquela ideia de igualar as bases, igual nós fizemos no exemplo 1, que nós transformamos o 125 em uma potência de base 5. Aqui nós não conseguimos fazer, porque se tentar dividir o 6 por 2, vai aparecer um 3 aqui e eu só vou poder dividir ele por 3. Então não dá para igualar as bases. E é aí que surgiu a ideia do logaritmo. Então tudo que nós já vimos até agora, a gente já conheceu o logaritmo, é por causa disso. É por causa dessas situações em que nós não conseguimos resolver essa equação exponencial. Nós precisamos transformar isso em uma outra operação, que é o logaritmo. Então aqui vai ficar, se eu lembrar da definição, qual que é a definição lá do começo da aula? O log do b na base a igual a c. E aí, o que nós aprendemos? Que eu posso transformar isso daqui numa potência fazendo a elevado a c igual a b. Repara que essa parte aqui da potência é igual ao que nós temos aqui, certo? Então eu posso fazer o caminho contrário, transformar essa potência em um logaritmo. Como é que fica isso? Vou botar aqui no rascunho e depois eu vou acertar, tá? O log embaixo é a base A, é a mesma base da potência. Aqui a potência tem base 2, então vai ficar o log na base 2. O logaritmando que é B é o resultado aqui da potenciação. E no caso do nosso problema é o 6. Enquanto que o resultado aqui, o logaritmo C, ele é o expoente da minha potência. E no caso do nosso problema é o x. Então eu posso transformar essa potência como sendo o log do 6 na base 2, igual a x. E olha que coincidência terrível. O problema justamente deu isso. O log do 6 na base 2 é igual a 2,6. Então é terrível porque está ali na nossa cara o tempo todo e a gente não viu. E a resposta é 2,6. Então, vamos apagar aqui só para consertar. Vamos apagar também esse rascunho aqui. E vamos passar tudo lá para o outro lado para finalizar a nossa questão. Então vai ficar aí o log de 6 na base 2 igual a x. Como esse log é 2,6, então o x é igual a 2,6. Ou seja, em quantas décadas essa população atingirá 3 milhões de pessoas, não é uma quantidade inteira, é um pouco mais do que 2 décadas e meia, pouco mais aí do que 25, né? No caso 26 anos, que serão necessários para que a população atinja 3 milhões de pessoas. Ou seja, 2,6 décadas para que isso ocorra, ok? Então a gente finaliza aqui o exercício achando o resultado. Esse problema aqui é bem fácil, mas é só para ilustrar situações em que vão aparecer logaritmos. Então, existem muitos modelos de crescimento, de decrescimento, que a gente estuda na química, na biologia, ou até em algumas outras áreas, e que são modeladas, ou seja, possuem uma fórmula que envolvem os logaritmos. Tá? Então, por isso que é importante termos esse conhecimento do que é logaritmo
e saber aí resolver algumas situações com eles. A gente vai avançar mais nessa questão de logaritmo, como eu falei, esse problema aqui é de introdução, tá bem fácil. Sempre eu vou saber o valor do logaritmo? Não, de vez em quando vamos precisar de alguns outros recursos, de algumas propriedades, que serão os assuntos das nossas próximas aulas, ok? Por hoje, ficamos por aqui. Agora, praticar, fazer exercício, compreender bem essa parte inicial para não ter problema quando a gente avançar um pouquinho mais nessa matéria. Bons estudos para todos vocês e até a nossa próxima aula.